paz, povo abençoado do Senhor. Este quem vos fala é o pastor Carlos Santos e eu estou aqui mais uma vez para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito desse canal, que você possa se inscrever e convidar também outras pessoas para que possam se inscrever nesse canal para crescermos na graça e no conhecimento. Deixe o seu comentário, deixe aí o seu like e que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Neste dia de hoje, eu gostaria de meditar junto com os irmãos 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior dessas três é o amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é em cima desse texto que eu gostaria de refletir com os amados irmãos. Em um dado momento, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. No início, no decálogo, Deus fala a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro e maior mandamento, ele considera semelhante. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, todas. Ele generalizou tudo, amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E ele diz que o segundo
maior mandamento é semelhante ao primeiro. Semelhante. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, a base do cristianismo, a base do verdadeiro evangelho é o amor. É a partir dessa base que nós devemos construir o nosso serviço, o nosso trabalho, a obra de Deus. Ela precisa ser construída, exercida sobre essa base, sobre essa perspectiva de amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. A base do evangelho é o amor. O texto é bem claro: ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você fale, que seja um poliglota, que fale todas as línguas, que Deus te deu o dom de você falar todas as línguas, ainda que você tenha o dom de profecia, de profetizar, um grande profeta, ainda que você tenha o dom de profecia, que foi distribuído para você e você ser um grande profeta, se não tiver amor, se não tiver a base, se o dom da profecia, se o exercício dessa função de profeta não estiver sobre essa base que é o amor, de nada vale. Se a base é outra, não vai valer de nada. O texto, na verdade, quer nos direcionar aqui para algo muito sério, porque ele trata aqui de falar em línguas, em outras línguas, a língua dos anjos, a língua dos homens. Isso é algo extremamente espiritual, profundamente espiritual. Mas o que ele diz aqui? Ainda que você seja uma pessoa extremamente espiritual e que tenha o privilégio de ter dons espirituais, de falar em outras línguas, as línguas dos anjos, as línguas dos homens, e contudo não está fazendo a obra de Deus de forma correta, está sobre bases que não são a base que foi preparada, que foi determinada por Deus, e a base é o amor. Ele diz: de nada serve você, ainda que você tenha o dom de profecia, que você conheça todos os mistérios e ciência, que você seja um superdotado, receba o dom de ser superdotado, que você tenha um grande, um vasto conhecimento, uma ciência avançada, uma sabedoria avançada, ainda que você tenha facilidade de discernimento, facilidade de dialogar, facilidade de poder desenvolver os seus conceitos, desenvolver os seus conhecimentos, de avançar, ainda que você tenha todos esses dons, todas essas qualidades, ainda que tivesse toda a fé. Olha que o texto diz: ainda que você tenha fé, porque nós conhecemos pessoas de fé, pessoas que convictas, pessoas cheias da graça, cheias da unção, cheias do poder, cheias de convicção, cheias de fé. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que é possível uma pessoa ter tudo isso e não estar na base verdadeira, que é o amor, não é? Porque muitas das vezes, infelizmente, por adquirir esses dons, o nosso coração se eleva e nós nos ensoberbecemos e nos consideramos num nível bem maior
do que os demais irmãos pelo simples fato deles não alcançar o nosso nível, não ter as mesmas qualificações, não ter os mesmos dons espirituais, ou não falar em línguas estranhas, línguas dos anjos, língua dos homens, a fé, por ter uma fé muito elevada, por ter uma fé muito avivada, e outros não ter a mesma temperatura de fé, a mesma altura de fé, o mesmo nível de fé, e muitas das vezes essas coisas, tudo isso aqui acaba, se não tivermos cuidado, nos deixando com o coração totalmente soberbo. É possível, porque nós temos um exemplo nas Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus fala de um anjo querubim, que ele era perfeito em tudo, foi o ser criado por Deus que mais foi dotado de dons. Ele era um resplendor, ele era o sinete da perfeição, ele era o selo da perfeição. Se alguém quisesse saber o que era ser perfeito, o que era ter qualidade, controle de qualidade, era ele era o sinete da perfeição, o selo da perfeição. Se quisesse saber o que era perfeição, era apenas olhar para Lúcifer. Lúcifer quer dizer aquele que porta a luz, um ser luminoso, um ser que resplandecia. Então, a palavra de Deus diz que elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, das suas qualidades, dos dons que ele tinha, do resplendor que ele tinha. O coração se elevou e ele se achou superior aos demais anjos, de forma que ele se achou até na capacidade de se tornar superior ao próprio Criador, Então, o texto aqui nos deixa claro que, ainda que eu tivesse toda a fé, toda a convicção, de maneira tal que eu transportasse os montes, fé de transportar os montes, que fé poderosa, que fé maravilhosa, que convicção, que autoridade, que poder. Mas ele diz, mesmo assim, tendo toda essa fé, é possível não ter amor. E se não tiver o amor, de nada serve, nada seria. E ainda que ele distribuísse toda a minha fortuna, olha só, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, o texto diz aqui. E se uma pessoa ela é caridosa, ainda que você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa que se coloca no lugar do outro, que gosta de abençoar, você pode ser uma pessoa que gosta de doar, você pode ser uma pessoa que gosta de dar esmola. O texto fala aqui que é possível uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de dar esmola, está com a motivação errada, está com motivações erradas. E o pior é que essas pessoas, elas se consideram estarem certas, se consideram estar fazendo a coisa correta, está fazendo a coisa da forma certa, porque é uma fé inabalável, é um profeta, fala em línguas, é um poliglota, fala outras línguas, é caridoso. Então, isso aqui tudo é maravilhoso, são dons maravilhosos, mas a motivação pode estar errada e a pessoa pode não ser aprovada por conta da motivação. E a base em que isso está sendo construído, está sendo movido através de que base? Através de que base isto aqui está sendo realizado? Qual é a base? Se a base não é o amor,
Se a motivação não é amor, você pode ter todas essas qualificações e isso não vale nada. E o pior é que essa pessoa ela só vai ter o conhecimento de que isso não vale nada porque a sua mente já está cauterizada e ela já se sente já aprovada por Deus por tudo que ela faz, e tudo isso acaba enganando o seu coração e lhe faz se sentir segura de si, se faz se sentir segura de si por exercer esse serviço. Mas ele diz: ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Olha só, você pode entregar o seu tudo, você pode entregar a sua vida, você pode se lançar a obra de Deus, você pode se envolver, você pode se entregar, você pode exercer o trabalho na obra de Deus e contudo não ser aprovado, ou seja, não ter amor, não ter a base de tudo que é feito do seu serviço na obra de Deus. Quantas das vezes nós fazemos a obra de Deus e somos orgulhosos e agimos como fariseus, né? Como aqueles dois que subiram para o templo para orar, o fariseu e o publicano, e o fariseu ele se ufanava, se orgulhava e batia no peito, dizendo: graças te dou, porque o Senhor me deu uma qualificação bem maior, uma capacidade maior, e eu não sou como os demais homens, eu não sou como este homem, eu não sou roubador, não sou prostituto. Então, precisamos ter muito cuidado para não sermos desaprovados, a ser surpreendido, porque o texto diz: se não tiver amor, de nada vale. Tudo isso que nós estamos fazendo, realizando, entregando a vida, ajudando as pessoas, alimentando as pessoas, falando em línguas, profetizando, pregando, se não tiver amor, de nada vale. Então fica aí essa orientação do Espírito Santo de Deus ao vosso coração a respeito desse tema. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, de nada vale. O amor, ele é a base do Evangelho. Ele deve ser a nossa maior motivação. Há muitas pessoas que querem fazer grandes coisas, que querem criar grandes coisas, inventar grandes coisas, fazer grandes realizações. Temos visto pessoas fazendo grandes realizações, correndo para fazer grandes realizações, mas se a motivação no coração dessas pessoas não for o amor, se a motivação, porque o texto fala aqui de pessoas que davam esmola, de pessoas aqui que até entregavam suas vidas, mas que de repente essas pessoas podiam ter a motivação, era o seu ego elevado, é ser conhecido como uma pessoa caridosa, é ser conhecido como uma pessoa que se entregou como mártir, porque até nisso as pessoas gostam de ser reconhecido como aquele que quer deixar um legado, pensando mais no seu próprio nome, no seu próprio legado, na sua própria história, deixar a sua marca registrada, o seu nome registrado, e não o nome do Senhor, e não a obra do Senhor, mas o seu reconhecimento. E por isso as pessoas querem ser os heróis, os super-heróis, e querem deixar suas marcas registradas, em vez de deixar a maior marca registrada do amor e o engrandecimento do Evangelho, a exaltação do Evangelho,
do amor de Cristo e não a exaltação do nome da pessoa e não a exaltação da história da pessoa, porque na verdade todo o nosso trabalho é para exaltação do reino, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor continue sendo conhecido, para que todos conheçam o grande amor de Deus, que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça. Então, quando o texto diz que de nada vale dar o seu próprio corpo para ser queimado, isso quer dizer que existem pessoas que podem até se entregar, dar o seu próprio corpo para ser queimado, e isso não valer de nada. Isso será, naquele grande dia, uma grande decepção, porque muitos naquele dia hão de dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu fiz sinais, milagres, eu fiz maravilhas em teu nome. E a palavra de Deus é bem clara, bem enfática, que diz que muitos ouvirão do Senhor: não vos conheço, vós que praticais a maldade. Porque muitas das vezes essas pessoas realmente fizeram todas essas obras, expulsaram o demônio, profetizaram, pregaram a palavra, e eles estavam achando que estavam fazendo a coisa certa, quando na verdade eles estavam com a motivação errada. Então fica essa dica no teu coração, guarda isso. Fazer, seja qual for o trabalho que nós temos que fazer, é para o engrandecimento do nome do Senhor, do reino, do Evangelho, não o nosso. Não é a nossa história que tem que ficar marcada, mas que o reino cresça, que o reino avance, que o Evangelho cresça. E tudo isso precisa estar firmado no amor. Então guarda essa palavra no teu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhe abençoe.